Hello, dear students! Are you okay? Acharam que ia se livrar da teacher? No, I'm here! Olha só, hoje nós vamos falar sobre a passive, a passiva. Teacher, o que é a passive? Em português é mais ou menos assim. Eu fiz um bolo foi feito por mim. Então, quando eu falo essa frase meio que ao contrário, é a passiva. Então, é assim, ó, eu fiz um bolo, aí a passiva seria, o bolo foi feito por mim. Se eu não quiser falar esse por mim, não preciso falar, porque às vezes a passiva ela é usada exatamente por causa disso, porque a gente não precisa dizer quem fez essa ação, certo? Quando a gente fala a voz ativa, no caso, eu fiz um bolo, we use the active to emphasize the subject. Nós usamos a voz ativa para enfatizar o sujeito. Eu fiz um bolo. We use the passive to show who is doing the action. Nós usamos a passiva para dizer quem está fazendo a ação. For example, então o bolo foi feito por mim. Esse por mim, lembrando que eu posso dizer ou não, ok? Nós temos aqui a passive dividida em três partes. Tem muitos tipos de passive. Hoje nós só vamos falar de three, ok? A simple present, simple past e future com will e going to. Lembrando que numa passive, numa passiva, sempre, we always use the verb to be and the past participle. Nós sempre vamos usar na passiva o verbo to be. No caso aqui, na aula de hoje, o is, o are, was, were, will be, is ou are going to be. Então, present, past, future, ok? E também vamos usar, além do verbo to be, nós vamos usar o past participle. What's the past participle? Past participle is the third column, é a terceira coluna, aquela que vocês não gostam porque tem que decorar. Aqui a teacher deixou três examples. Begin, began, begun, eat, ate, eaten, make, made, made. Nós vamos usar quem? Past participle, que é a terceira coluna, ok? Então aqui nós vamos começar primeiro pela present, do simple present. They make plastic balls. Eles fazem bolas de plástico. Como que ficaria essa frase na passiva? Porque aqui ela está na ativa. A gente vai fazer aquela questão contrary. Plastic balls are made by them. As bolas de plástico são feitas por eles. Olha só, como a nossa frase está em the simple present, aqui tá como make. Quando eu for usar na passiva, eu tenho que usar o verbo to be correspondente, no caso aqui é balls. Essa frase está no presente, se ela está no presente, ou eu vou usar is ou eu vou usar are. Como aqui we are using the plural form, então vai ficar are. Are, pego o verbo principal make, vou lá e olho qual que é a terceira coluna, no caso é made, by them. Eu coloquei esse by them, aí vocês vão perguntar, teacher, não é by they? Não. Quando nós colocamos o by, a gente tem que usar um object pronoun. Um object pronoun. Quem são os object pronouns? Vamos lembrar. Me, you, him, her, it, us, you, them. Suppose here is a name. Teacher Pri. Então seria by her, porque por ela, Teacher Pri. My father. Então by him, por ser um homem, ok? A passive no simple past, como seria? Então aqui a teacher fez uma frase no simple past, usei o verbo make no passado, virou made, que é a segunda coluna que eu vou estar usando aqui. Aí, eles fizeram bolas de plástico. Bolas de plástico foram feitas por eles. Então, esse are mudou para were. Were, terceira coluna é igual, coincidentemente a terceira coluna é igual, o simple past, made by them, ok? Daí a future passive com will or going to. O procedimento é igual, só que essa frase vai ficar mais longa por causa do going to. They will make plastic balls. Eles farão bolas de plástico. Lembrando que aqui o make, ele volta para a forma tradicional, que é a primeira coluna. Eles farão bolas de plástico. Bolas de plástico serão feitas. Quando eu uso future com will, eu tenho que colocar will be para todas as frases. Will be não muda. Então, plastic balls, will be, aí pego a terceira coluna do verbo make, coloco made by them. Tá vendo? A teacher usou sempre as mesmas frases em três tempos different. E future com going to.
They are going to make plastic balls. O maior erro que os alunos cometem quando vão fazer future com going to, eles esquecem de colocar o verbo to be. Tem que colocar aqui ou am, ou is, ou are. Porque às vezes o aluno vai direto. They going to, no. Aí a teacher dá essa frase e vocês têm que fazer a passive. Então, ó, plastic balls are. Porque aqui eu usei are, né? Então eu vou mantendo o verbo to be. Are going to be, igual aqui, ó, will be. Só que aqui é going to be, terceira coluna, made by them, ok? Toda vez que vocês têm que prestar atenção quando for com going to, se vai ser is ou se vai ser are. Aqui no caso vai ser are, porque são plastic balls. It's plural form, ok? Então não esqueçam disso. A passiva, ela usa sempre the verb to be in the present, past and future. And we also use the third column of the verbs, ok? Now please open your books, page 28. Let's go? Just a moment. At page 28, we have here, analyze the sentence and answer the questions. Look here. John Green wrote The Fault in Our Stars and Paper Towns. Example 2. The Fault in Our Stars and Paper Towns were written by John Green. Então, eles fizeram aqui um example usando simple past, ok? Letter A. In which sentence is the main focus on the action? Em qual ação está o maior foco? Em qual sentença está o maior foco na ação? It's in sentence number 2. Okay? Letter B. In which sentence is the main focus on the who performed the action? It's in number 1. Então isso aqui tem a ver com o que a teacher explicou aqui, ó, que a gente usa a passiva para mostrar quem está fazendo a ação e usamos a ativa para enfatizar o subject, que é o sujeito. E aí ele pergunta naquele quadro de cima, which is the verb tense of both sentences? Ambas as frases estamos usando quem? O simple past, ok? Então eu escrevo aí simple past. Exercise 2. Choose the correct words to complete the rules. Letter A. We use, nós vamos completar essa regra aqui do lado right, à direita. We use the, underline, grifa, active, to emphasize the subject of the sentence. Look here. Letter B. We use by in the, onde que a gente usa o by? Na passive, underline, passive sentences to show who is doing the action? Quem está fazendo a ação? Ok? Exercise 3. Look at the sentences in the chart below. Which verbs are past participles? Quais verbos são particípio passado? Olha aqui em the chart. Quais são? O held e na linha de baixo, no simple past, é o verbo played. Então eu escrevo aqui no number 3. Held, played. Ok? Exercise 4, vocês vão fazer em casa, assim como alguns outros. O exercise 4, complete the sentences using the correct form of the verbs in parentheses. Use the simple present passive. Vocês vão usar aquele primeiro caso ali. Is, are e terceira coluna, ok? For example, olha na letter A. The FA Cup Final, no caso aqui é uma coisa só, então a gente usa is. Pega o verbo hold, coloca ele na terceira coluna, que é held. Então, vai ficar is held at, ok? E aí, vocês vão fazer a sequence here. Number 5, complete the sentences using the correct form of the verbs in parentheses. Use the simple past passive. Aqui, vocês vão usar was or were, depende se for singular, was, plural, were, mais esse verbo que está entre parênteses in the third column, na terceira coluna. Então, esse exercício tem a ver com o segundo caso, the second case, ok? Rewrite the sentences in the passive. Esse é o exercise 6. Manchester City won the FA Cup. Então, Manchester City ganhou a FA Cup. The FA Cup was, porque ele é singular, was, pega o verbo won, coloca na terceira coluna. Coincidentemente, won também é won, então vai ficar the FA Cup was won by
Manchester City. Ô, teacher, Manchester City, eu não posso colocar by it? Até poderia, mas aqui eu acho que fica melhor colocar o nome mesmo. Manchester City, ok? Vocês vão fazer as letters B, C, D, E. E aí a number 7, ele pergunta assim no quadro de baixo. How do we form the future passive? The future passive, que é o terceiro caso que a teacher fez aqui, vocês vão colocar will, barra, verbo to be, going to plus verb. Going to be plus verb. Aí coloca entre parênteses PP, que é o past participle. Então, a primeira parte é will, barra, verb to be, going to. Verb to be, going to be, plus verb, plus terceira coluna, ok? O exercise 8, complete the sentences using the future passive. Vocês vão usar future passive aqui. Alguns eles pedem com will, outros eles pedem com going to. Vocês sigam essa regra aqui, ó. E essa aqui a teacher quer que vocês copiem no caderno também, tá bom? O number 8, you are going to underline the correct answer. Number 10, the same procedure, you are going to underline. And now we are going to do page 29, exercise 1 of listening, okay? Pay attention here. Sporting heroes. Look at the pictures. Who are these people? Do you know? The first picture is Rafael Nadal, okay? He is a tennis player. And the second picture, you know, he's very famous. It's Usain Bolt. He's from athletics, okay? Então, number 1, vocês vão escrever o name deles, Rafael Nadal and Usain Bolt. Exercise 3, you are going to listen and complete. Just a moment. Unit 2, Track 22, Activity 2. Welcome to World Sport. Tonight I'm joined by Sheila Strangs, author of The Greatest, Heroes from a Not Very Distant Past. Tell us about your book, Sheila. Thank you, Brian. My book, The Greatest, is about great sportsmen and women. I've looked at lots of different sports and tried to decide who the greatest are. I've written about the greatest tennis players, athletes, soccer players. That sounds fascinating. But how have you decided who the greatest are? It wasn't easy. And it's also important to say that the opinions in the book are mine. Lots of readers may not agree with me, which I hope will make the book more interesting to read. So, today we'll talk about the male athletes. Tell me, who's the greatest tennis player? For me, it has to be John McEnroe. I loved watching him play. Well, McEnroe was a great player, but Roger Federer has won more titles and has developed a unique style, so most people believe he's the greatest. However, some people, like me, believe that Rafael Nadal is even greater than Federer. He has won all the major titles and his matches are always exciting. That's why I think Nadal is the greatest. Most people think Pelé is the greatest soccer player of all time, but I noticed that you don't agree. No, I don't. Pelé was amazing, but I think other players were even better, like Garrincha and Rivellino, also from Brazil, just to name a few. They both won World Cups with Pelé. Garrincha in 1958 and 1962, and Rivellino in 1970. However, for me, the greatest was a player who never won the World Cup. Johan Cruyff of Holland was simply fantastic. He was also a very successful manager at Barcelona, and for that reason, I think he's the greatest. Okay, now perhaps your unanimous greatest is in athletics. Yes, you're probably right. Usain Bolt was one of the greatest athletes ever. There's no doubting that. He won 19 gold medals and 2 silver, and competed in 3 Olympic Games. Well, thanks for coming on the show, Sheila. Next week, we'd like to know what you have to say about the greatest women in sports. I'm really looking forward to continue our conversation. Ok?
If you don't understand, please listen again and again and again, okay? If you have any questions, please call me or send me a message. Yes? See you next class. Goodbye. Love you.